Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se você já me acompanha aqui no canal, muito obrigada pela sua companhia. E se é o primeiro vídeo que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Muzi. Nesse canal eu não tenho um nicho definido, então literalmente esse canal me representa, né? Eu trago nesse canal temas que são relevantes para mim, testemunhos, reflexões, e tudo isso misturado com a palavra de Deus, tá, gente? Porque a base é a palavra de Deus. Então, eu vim refletir aqui um pouquinho e alguns pontos que eu queria trazer sobre a história de José do Egito, né, como acabou ficando conhecido. E eu queria trazer uma parte aqui que eu considero muito importante, que eu quase não vejo assim sendo falado nas pregações, ou até nos louvores mesmo, quando fazem louvores inspirados na história de José, poucas vezes eu vi usar essa parte da história de José. Mas eu vim trazer essa parte aqui até para poder comentar algumas coisas que eu acho importante sobre essa parte aqui com vocês. Gente, a história de José, ela começa no capítulo 37 de Gênesis e ela vai até o capítulo 40, até o capítulo 45. O restante já é a história do 45 não, vai até o 46. Não, vai até o 47. Vai até o 47, a história de José. Então vai do versículo 30, do capítulo 37 de Gênesis até o 47. Mas a história mesmo é do ápice da história de José até o 45. Então, eu vou trazer aqui uma parte que eu acho interessante aqui do texto da história de José, que eu quase não vejo ninguém falar, mas eu queria trazer pontos importantes aqui desse texto para vocês, né, para a gente poder refletir junto sobre essa palavra, tá? Tá aqui no livro do Gênesis, no capítulo 45, no versículo 5, não, no versículo 4 e versículo 5. Que diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Gente, esse texto aqui é muito forte. Olha, eu acho ele muito forte. Se você tem dificuldade de entender esse texto dessa versão corrigida, que as palavras são um pouco mais rebuscadas, pode procurar uma outra versão mais atual, que tenha uma linguagem mais simples para você entender. Mas, resumidamente, o que José está falando aqui no versículo 4, 5, do 4 até o 7, é que ele encontra os seus irmãos, depois de tudo aquilo que ele faz, né? Se você ler a história, você vai ver que ele encontra seus irmãos, mas ele já não se revela de imediato quando os irmãos vão lá comprar mantimento no Egito. Ele monta todo um cenário, né, para poder testar os irmãos dele, pede para os irmãos trazer Benjamim, que é o irmão mais novo deles, né, para ver se tinha arrependimento dentro do coração deles, daqueles irmãos, né, que é uma outra parte. E depois ele se revela para os irmãos deles, para os irmãos dele, né? E ele fala que era ele, né? O José, a quem eles tinham vendido há muito tempo atrás, porque José foi para o Egito, gente, com 17 aninhos. Era um adolescente, né? Era uma criança, criança não, um adolescente ainda. E aqui José já estava com 30 anos, ou seja, já tinha, da minha idade, né? Já tinha passado 13 anos lá no Egito. Então já tinha bastante tempo que Jacó estava lá enganado, achando que José tinha morrido. E aqui José chega para eles e fala assim: eu sou irmão de vocês, o José a quem vocês venderam. E José fala assim: não precisa de vocês ficar tristes, vocês se sentirem tristes por terem me vendido. Porque hoje eu entendo que tudo isso tinha um propósito. Né, que Deus lá atrás, 13 anos atrás, ele já sabia que eu precisava vir para cá, para o Egito, para que ele pudesse prover para vocês, porque a terra onde a família de José estava passando fome.
e só tinha comida lá onde José estava, exatamente porque Deus estava usando José lá para guardar mantimento, para alimentar muitos outros povos, né, que precisavam de alimento e só tinha no Egito, onde José estava. Então, essa parte aqui do versículo do capítulo 45, do 4 ao 7, a gente vai encontrar um José maduro, um José que agora ele já entendia o propósito, ele já sabia fazer sentido para ele por que ele tinha passado por aquilo tudo. Gente, é muito fantástico pensar e refletir sobre essa palavra, porque a Bíblia ela vai sempre trazer exemplos práticos, testemunhos vividos de situações onde a gente possa se basear, onde a gente possa se inspirar. Porque só uma teoria não é suficiente para sustentar qualquer coisa, a gente precisa de uma prática. A gente precisa de uma prática que, unida a essa teoria, faça sentido, né? Porque uma coisa é eu estar pisando num prego e falar para você que eu estou sentindo dor. Outra, e você ouvir eu falar que estou sentindo dor. Outra coisa é você pisar no prego também e confirmar que para mim, realmente, eu pisei no prego também e eu estou sentindo dor, agora eu entendo mais ou menos o que você está passando. Então, a Bíblia sempre vai trazer isso, esses estatutos, esses valores que Deus tem para a gente, como um ser soberano que nos criou, que nos conhece, melhor do que a gente mesmo se conhece, mas Deus ele vai trazer exemplos da história de pessoas que viveram, para que aquilo ali seja exemplo para a gente, nos dias de hoje, nos dias de amanhã e nos dias que vierem, né? Então aqui depois de 13 anos, a gente vai se deparar com José, o encontro de José com os irmãos dele, e você vê que a gente vai perceber que aqui era um José que já estava curado. Ele já estava curado de qualquer tipo de mágoa que ele poderia ter no coração dele contra os irmãos dele. E com um certo motivo, mas aqui ele já entendia que era necessário que ele passasse por aquilo. E eu acho que a coisa mais difícil da nossa vida é encontrar propósito no sofrimento. É muito difícil para a gente encontrar propósito na dificuldade, né? É normal da gente querer viver somente momentos bons. É normal da gente só querer as coisas boas da vida. Só que a gente precisa entender que para ter coisas boas, a gente precisa passar antes pelas coisas que a gente não acha tão boas assim, né? E José, ele entendia isso. E é também interessante pensar que você ser vendido por qualquer pessoa já é muito difícil, mas você ser vendido pelos seus irmãos é mais difícil ainda, né? E é interessante também pensar que para que o sonho de José, que ele teve lá atrás, há 13 anos atrás, se concretizasse depois com ele com 30, ele precisou de passar por todo esse trajeto. Mas talvez esse trajeto de José não foi só para que ele visse o sonho se realizar, mas também para que ele fosse curado e também para que ele tivesse esse entendimento. Porque eu já contei aqui no canal alguns testemunhos onde eu falo dessa questão de coisas que a gente não entende na hora e fica questionando a Deus. Mas por que eu passei por isso? Por que eu fui abandonada? Por que eu fui traída? Por que eu tive que sentir tal dor? Né? Por que eu tive que sofrer de tal forma? Mas tudo aquilo ali tem um propósito. E mais do que isso, se a gente tem uma vida com Deus, se a gente tem uma comunhão com Deus, pode ser que tenha coisas que não era da vontade de Deus que a gente passasse, mas até aquilo que não era a vontade de Deus que a gente passasse, o Senhor vai aproveitar aquilo ali, para que aquilo ali coopere para o nosso bem. E o que eu quero falar com isso é que até as pessoas que acham que estão nos afligindo, de alguma forma elas vão nos ajudar. Ou elas vão nos ajudar a crescer, ou elas vão nos ajudar a amadurecer, ou elas vão nos ajudar a se aperfeiçoar de alguma forma, ou elas vão cooperar com a gente para que a gente possa se melhorar no sentido de ter mais cautela, no sentido de ter mais cuidado, né? Então, é importante a gente pensar que o tempo do processo também até a vitória é um tempo de preparo não para as pessoas, é um tempo de preparo para a gente, né? Porque eu costumo falar muito isso, que às vezes a gente acha que Deus ele vai dar vitória para a gente mostrar para os outros. José que poderia pensar isso. Gente, ele tinha todos os motivos
para querer ter algum tipo de poder ou querer que o sonho dele se cumprisse, para que ele pudesse de alguma forma mostrar isso para os irmãos dele, né, como uma maneira de provocação, como maneira de afronta para os irmãos dele, do tipo, olha onde eu estou, né? Olha o que vocês fizeram comigo, olha onde eu estou. Igual muitas das vezes a gente se coloca nesse lugar, né? Só que não é isso que Deus quer, né? O que Deus quer da gente é que a gente procure entender que qualquer dificuldade que sobrevenha sobre a nossa vida é para melhorar a gente mesmo, sabe? E tá aí uma coisa muito importante, porque a maior parte das coisas que a gente pega como lição, a gente quer sempre jogar na conta do outro, né? Se você tá ouvindo uma palavra de repreensão, tá vendo? Fulano precisa mudar, fulano era para estar ouvindo essa palavra aqui, porque essa palavra com certeza caberia na conta do fulano. Mas se aquilo ali está acontecendo com você, é porque é para melhorar você. Se está acontecendo comigo, é porque eu preciso melhorar naquele sentido, né? E aqui, José, quando chega para se apresentar para os seus irmãos e fala que ele era o José que eles tinham vendido, não foi com o intuito de mexer na ferida, né? De falar assim, eu fui vendido, olha onde eu tô. Não, foi com o intuito de que eles se ligassem, porque só eles e José sabiam o que tinha acontecido. Porque se vocês forem ler a história, vocês vão ver que eles jogam José naquele poço, depois vendem José e sujam a roupa de José de sangue para mentir para o pai, para dizer para o pai que José estava morto. Então só quem sabia que José tinha sido vendido eram os irmãos e José que estava lá no Egito. Então quando ele vai falar para os irmãos, não foi com o intuito de jogar na cara deles o que eles tinham feito, mas de falar para eles que eles caíssem a ficha deles. Não, realmente é José, porque ninguém sabe que a gente vendeu o nosso irmão, né? E quando, na parte da história, que José faz aquelas provas com eles, porque tem uma parte que José faz algumas provas, bota uma taça de ouro dele no saco de cereal deles, aí depois vai lá, pega, aí aprisiona Benjamim, segura Benjamim lá, que é o irmão mais novo, e manda eles voltarem sem Benjamim e tal. Ali José estava provando o amor, se eles já tinham algum arrependimento dentro do coração deles, e realmente eles tinham arrependimento. Porque tem uma hora que eles acabam confessando e que fizeram, né, que Benjamim, que um irmão já tinha morrido, e se aquele ali morresse, que era o irmão de José, né, que é o filho da mesma mãe, o pai não ia aguentar. Então, nesses 13 anos, Deus curou tanto José lá no Egito e curou os irmãos dele também, deles, né, trouxe um arrependimento, né. Então, para focar aqui naquilo que eu queria falar, né, é que os processos eles servem para isso, para preparar a gente para ocupar o lugar que Deus tem para a gente. E se a gente ainda não ocupou esse lugar e o sonho que Deus nos deu ainda não foi cumprido, é porque a gente não está pronto para ocupar esse lugar. Porque de repente quando a gente ocupar esse lugar, a gente vai querer se vingar, a gente vai querer humilhar os outros. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente chegue no ponto de cura, onde a gente sente no lugar onde Deus quer colocar a gente, e a gente entenda que nós estamos ali para alimentar, de repente, aqueles que jogaram a gente na cisterna, aqueles que, de repente, venderam a gente, né, por um propósito maior. Porque é isso que José reconhece aqui. Não, eu não estou aqui porque vocês eram ruins. Eu não estou aqui por causa da inveja de vocês, apesar de que eles tenham sido movidos pela inveja. Mas José entende que até nisso tinha de Deus um propósito maior, para que ele fosse lá para o Egito e que lá no Egito o Senhor desse a ele um trajeto para ele poder cumprir, para que a descendência dele, o pai dele e a família dele não passassem fome, que era o que estava acontecendo naquele tempo determinado. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis trazer algumas reflexões aqui, ficaram um pouco soltas, né? Mas sobre essa parte aqui da história de José, eu não vejo quase ninguém falar, então eu queria trazer aqui hoje. E se esse conteúdo trouxe alguma coisa para você, te acrescentou de alguma forma, por favor, compartilhe. E se você tem alguma coisa para compartilhar também sobre isso que eu trouxe aqui, ou quer acrescentar mais alguma coisa, pode colocar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e se Ele permitir, nós estaremos aqui no próximo vídeo, tá bom? Tchau!